Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda. Este vídeo tem por objetivo fazer algumas considerações sobre o problema de encontrar o maior elemento de um conjunto de n números. Vamos supor este exemplo. Temos 6 números aqui e precisamos encontrar o maior elemento. Obviamente que se nós pudéssemos simplesmente bater o olho, como este é um conjunto pequeno, fica muito fácil dizer que 21 é o maior elemento. Mas o processo manual que nós utilizamos para encontrar o 21 como maior elemento foi um processo de comparação. Na verdade, nós fomos passando o olho e aí comparando aí de memória, né, os elementos, por exemplo, com o seguinte processo: o 10 é o maior, o 5 não é maior que 10, o 13 é maior que 10, então o 13 agora é o maior, o 9 não é maior que 13, o 21 é maior que 13, então agora o maior é o 21, o 15 não é maior que 21, então o maior é 21. Então é basicamente este o processo que nós vamos utilizar também para ensinar o computador a encontrar o maior elemento de um conjunto. Pensando na estrutura de um programa de computador, vamos imaginar o seguinte. Então, eu preciso de uma variável para me dizer, para armazenar, qual é a quantidade de números que eu vou, então, processar para encontrar o maior elemento. Então, neste caso aqui, eu estou trabalhando com uma variável chamada n, e o valor dela é 6. Eu posso ter pedido para o usuário digitar, né? Digite a quantidade de números e leia n, por exemplo, n valendo 6. E vou utilizar uma variável chamada num, que é a variável que eu vou utilizar para ir lendo cada número que vai ser informado pelo usuário. E a variável maior é a variável que eu vou utilizar como a saída de dados, ou seja, o meu resultado. Então, esse processo de resolução que eu passei agora com vocês é mais ou menos o seguinte. Então, ele digita o primeiro número, leia num, ele informou o número 10. Aí, eu assumo que o maior é o primeiro elemento. Agora, ele vai ler o segundo elemento, que é o 5. Então, leia num, ele lê o 5. Aí, agora, eu comparo os dois. 5 é maior que 10? Não, não é, porque se for, eu troco, né? Eu digo que o maior agora é num. Então, 5 é maior que 10? Não. Então, eu vou para o terceiro número, que é o 13. Então, vou ler o terceiro número, que é o 13. Aí pergunta: 13 é maior que 10? Verdadeiro. Então, agora eu digo que o maior agora é 13. Então, em termos de codificação, o que nós temos é o seguinte. Então, imagine que eu preciso de uma estrutura de seleção C, perguntando: se o número for maior que maior, então eu digo que maior recebe num. Então, voltando um passo atrás aí na simulação que a gente vinha fazendo, eu pergunto: num, que é 13, 13 é maior do que 10, que era o maior até então? É verdadeiro, então maior recebe num. Então maior agora passa a valer 13. E vou para o próximo número, leia num. Então suponha que ele digitou lá o número 9. Aí pergunto: num, que é 9, 9 é maior que maior? Não, então ele não executa essa instrução e vai ler o próximo número, que é 21. Aí ele pergunta: num, 21 é maior que maior? Verdadeiro, então maior recebe num. Então, maior passa a valer 21. E vai ler o próximo número, que é 15. 15 é maior que num, que é 15, é maior, que é 21. 15 é maior que 21? Falso. Terminado o processamento dos 6 números, a variável maior ficou valendo 21. Ou seja, eu posso dizer que o maior número do conjunto está armazenado na variável maior, desde que eu tenha feito, então, esse processamento aqui de sempre comparando cada número lido com o maior elemento. E toda vez que um número lido for maior do que o maior elemento naquele momento, então eu troco. Eu desprezo aquele número que era o maior elemento até aquele momento e fico com o último valor. Então, inicialmente, o 10 era o maior. Comparei com 5, o 10 continuou sendo o maior. Comparei o 10 com 13.
o 13 continuou, o 13 agora é maior, então, ou seja, joguei o 10 fora e fiquei com o 13 como sendo o maior. Então, estou com 13 aqui na minha mão, que é o maior. Aí peguei o 9, comparei 9 com 13. O 13 ainda é maior, então eu continuo com 13. Agora li o 21. 21 é maior do que o 13, então eu jogo o 13 fora e fico com o 21. Então eu tenho o 21 aqui na minha mão, maior aqui. E leio o 15. Li o 15, comparei o 15 com 21. O 15 não é maior que 21, então eu continuo com 21 aqui na minha mão, joguei o 15 fora. Então, nesse processo, eu vou terminar aqui, nessa minha mão, com o maior elemento, que é o 21. Tudo isso, então, tem que estar dentro de uma estrutura de repetição, né, que vai de 1 até n, né, para processar o primeiro número, o segundo número, o terceiro número, o quarto número, o quinto número, o sexto número, o enésimo número, depende do valor do n. Se o n for 10, é só mudar o limite e o programa vai funcionar exatamente da mesma maneira. Então, esse processo aqui funciona para qualquer tamanho de conjunto. Okay? Para encontrar o menor elemento, o processo é exatamente o mesmo. É só inverter o sinal aqui, trocar de maior para menor e, claro, mudar o nome das variáveis aí. Ok? Então, uma dica. Assuma que o primeiro número que ele informar é o maior. Então, tem duas formas de fazer isso. Você pode simplesmente... O primeiro número fora da repetição, por exemplo, você pode fazer lá, leia maior. Ou você pode, ao invés de fazer isso, você pode fazer o seguinte. Você faz o leia num e depois você faz com que maior receba num. De cara, sem precisar de teste nenhum. Isso é melhor do que dentro de um laço de repetição você ficar perguntando se é o primeiro elemento, ok? É isso. Então, eu quis, então, com essa explanação, dar uma ideia do processo que nós utilizamos mentalmente para encontrar o maior elemento de um conjunto e esse processo pode ser, então, utilizado para programar o computador para encontrar o maior elemento. Fique bem, cuide-se bem, bons estudos!